Bom, vamos continuar com a revisão para a nossa avaliação diagnóstica. Na aula passada, nós falamos sobre os elementos fundamentais da geometria e sobre o estudo dos ângulos. Nessa aula, estaremos dando continuidade ainda sobre esse capítulo, falando sobre os polígonos, tá? O que é um polígono? Como definir um polígono? Como que a gente identifica a presença dos polígonos no nosso dia a dia? Polígonos no dia a dia e na natureza. Vamos lá. Olhem só, aqui nós temos, é comum o uso de polígonos regulares no cotidiano. As abelhas utilizam-se do hexágono regular nas colmeias. Nas bolas de futebol também aparecem figuras baseadas em polígonos regulares, pentágonos e hexágonos regulares, não é isso? Então aqui nós podemos observar a presença de vários polígonos no nosso cotidiano. Outras formas presentes em nosso cotidiano, o que lembram? Com que figuras geométricas se parecem? Então, por exemplo, aqui nós temos uma placa de trânsito, ó, pare. Tem um formato de um octógono, né? 8 partes. Então, aqui nós temos a presença de um polígono. Uma sinalização, né? Que pode atravessar bicicleta. Aqui nós temos a presença de uma forma geométrica, o triângulo, não é isso? E aqui nós temos o círculo, não é isso? Também formas geométricas no nosso cotidiano. A bola, como eu havia falado anteriormente, que ela é formada por hexágonos e pentágonos. O cubo mágico tem a presença de quadriláteros, né? O quadrado. E nós temos aqui também uma arte geométrica com a presença de quadrados, triângulos. Então a gente pode observar que os polígonos eles estão bem presentes no nosso dia a dia. Definição, né? O que são polígonos? As formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam, são chamados de polígonos. Ou seja, qualquer figura geométrica fechada formada por segmentos de reta, não pode ter nenhuma parte curva, não é isso? Tem que ser segmentos de reta que não se cruzam, são chamados polígonos. Observe, aqui eu tenho figuras não polígonos e figuras polígonos. Isso aqui não é um polígono, porque não é formado por segmento de reta. Segmento de reta não tem essa região arredondada assim, não é isso? Assim como o círculo não é um polígono, não é isso? Essa figura também não é um polígono, porque tem essa parte um pouquinho curva aqui, nem tão pouco o trevo, e essa figura também não é um polígono, porque tem essa região aqui meio curva. Observe que o polígono são só segmentos de retas, ó, segmentos de reta, segmentos, e é uma figura fechada, tá? Não pode haver também um ponto de cruzamento. Digamos que a gente tenha a seguinte figura. Observem, isso aqui não pode ser um polígono, porque é uma figura aberta. E mesmo se fosse uma figura fechada, existe um ponto de cruzamento. Para ser polígono, não pode haver ponto de cruzamento. Não se cruzam, é isso? Continuando, então a gente pode observar aqui as figuras abaixo, quais são polígonos e quais não são. Óbvio que essa é um polígono, porque são formados por segmentos de retas e não possui ponto de cruzamento. Também não possui região arredondada, é uma figura fechada. Essa também, essa também, essa também, essa também, essa também. As três últimas, ó, G, H e AI, não são polígonos. Não são figuras poligonais, porque não essa possui ponto de cruzamento, né? E essa não é formada por segmento de reta, tá? Nem tampouco essa. Portanto, nós temos aqui A, B, C, D, E e F, figuras poligonais, tá bom? E aí, a gente pode entender que o polígono é uma figura plana limitada por uma linha poligonal fechada, ou seja, os polígonos precisam ser figuras fechadas, tá?
O polígono vem do grego, quer dizer muitos ângulos, né? Poli, quer dizer muitos, e ângulos, gono. Então, eu tenho aqui muitos ângulos, tá bom? É a definição da palavra grega polígono. Podemos também classificar os polígonos em polígono convexo. Um polígono é convexo se o segmento que une dois pontos internos quaisquer estiver inteiramente contido no interior do polígono. Aqui, por exemplo, eu tenho um polígono convexo e ele pode ser não convexo. Quando é que ele seria um polígono não convexo? Não convexo é quando existe uma região vazada. Olha só, você vai traçar o segmento e vai ficar fora, não vai ficar inteiramente dentro do polígono. Não convexo ou côncavo é a mesma coisa. Existem sempre pelo menos dois dos seus pontos que, unidos, formam um segmento de reta que não está contido no polígono. Lembra que eu falei? Uma região vazada. Então, esse tipo de polígono aqui é o polígono côncavo ou não convexo. Ó, sempre que possuir uma região vazada assim, se traçou o segmento de reta e não ficou inteiramente contido no polígono, ó, existe uma parte fora do polígono, então nós temos um polígono não convexo ou côncavo, que dá no mesmo. Então, os polígonos, eles são classificados de acordo com a quantidade de lados, não é isso? E, para entendermos isso, a gente precisa, primeiro, diferenciá-los em convexos ou côncavos. Um polígono se diz convexo quando o segmento de reta que une dois pontos quaisquer de sua região interna está sempre contido nela, ó. Convexos são polígonos convexos. E aqui, ó, côncavos ou não convexos, região vazada. Um polígono se diz côncavo quando existem dois pontos de sua região interna, tais que o segmento de reta por eles determinado não está contido nela. Olha só, não fica dentro. É a mesma coisa que se eu traçar, não vai ficar inteiramente contido neste polígono. Por isso são polígonos côncavos, tá bom? E aí vem a parte mais interessante, elementos de um polígono. Quais são os elementos de um polígono? Lados, vértices, ângulos, diagonais. Então, assim, observe que aqui, ó, nesse polígono, que é o polígono ABCDE, ó, A, B, C, D, E, que são as letras maiúsculas. Por que são as letras maiúsculas? Que fecha a figura. A gente já aprendeu que o segmento de reta, tá? Um ponto é sempre representado por letra maiúscula. Por isso que aqui eu tenho o A, o B, o C, o D e o E maiúsculo. E aí nós temos o que? Nós temos os lados. Quem são os lados? Ó, AB, BC, CD, DE e EA são os lados, certo? Desse polígono. Nós temos também os vértices, que são os pontos que fecham a figura. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D e vértice E. Nós temos os ângulos internos, que são os que ficam na região interna, são os que estão na região interna. Ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e ângulo E, com letras minúsculas, tá vendo? A, B, C, D e E. São os ângulos internos desse polígono. E os externos, todo polígono possui um ângulo interno e um ângulo externo. O externo, basta você prolongar o lado assim, ó, você vai ter uma parte externa e um ângulo externo. Todo polígono possui ângulo interno e ângulo externo. Então, observe que aqui nós temos, ó, A1, nós temos B1, C1, D1 e E1. São representados por ângulos externos desse polígono, certo? Muito fácil, né? Os elementos. E aí, nós temos aqui, de uma forma mais lúdica, né? Mais visual, os pontos que são os vértices, ó. A, B, C, D são os vértices. Os lados AB, olha aqui, BC. Nós temos também CD, não é isso? E nós temos DA, são os lados desse polígono. Ainda sobre os elementos, AC e BD são o quê? São as diagonais desse polígono, certo? AC e BD são as diagonais, ó. Essas linhas aqui, ó, AC e BD. E os ângulos A, B, C e D são os ângulos internos. Observe aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Nessa figura eu só representei os ângulos internos, tá bom? Polígonos regulares.
Bom, esses são os que nós mais visualizamos no nosso dia a dia, são os polígonos regulares. Chama-se polígono regular todo polígono que tem todos os lados congruentes. Congruente significa dizer que todos os lados iguais. Congruentes é que possui a mesma medida, né? E todos os ângulos congruentes, que possuem a mesma medida, que foi o que eu acabei de falar. Então, um polígono ele é regular quando tem lados iguais e ângulos iguais. E, nós podemos entender que nos polígonos regulares, o número de lados é igual ao número de vértices, que é igual ao número de ângulos. Aqui eu tenho um triângulo, os lados são congruentes, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono, dodecágono. Lembrando que o nome de cada polígono é dado de acordo com a quantidade de lados. 3 lados, triângulos. 4 lados, quadrilátero. Aqui é um quadrado que é um tipo de quadrilátero. Pentágono, 5 lados. 6 lados, hexágono ou hexágono, certo? 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11, um decágono. 12, dodecágono. E aí, a partir do 12, não representamos por nenhum nome, nem o 13, nem o 14, nem o 15, nem o 16, nem o 17, nem o 18, nem o 19. Apenas o 20 é que nós chamamos de icoságono. Vou mostrar mais pra frente para vocês. Então, como eu já falei, de acordo com o número de ângulos, ou de lados, né? O polígono recebe um nome especial que nós já vimos anteriormente, Tá vendo? De acordo com a quantidade de lados, 3 lados, triângulo, 4 quadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 um decágono, 12 dodecágono, aqui tem o 15, Ele não é popularmente visto, mas de vez em quando pode ser que apareça, que é o pentadecágono. E o icoságono, que possui 20 lados, tá? O 15 pentadecágono, que não é, como eu já falei, popularmente visto, mas nós temos a representação aqui dele, tá bom? Olhem só. Aqui nós temos alguns exemplos, né, tipos de triângulos com a quantidade de lados e o nome de cada um deles. Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono. Quadrado aqui está representado com a letra C, porque essa figura da internet, geralmente lá em Portugal, eles utilizam C para quadrado, né? Como foi uma figura da internet, veio quadrado com C, mas é óbvio que nós, na nossa língua portuguesa, nós escrevemos quadrado com Q de queijo, tá? Triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, decágono e dodecágono. Gravem isso, é de acordo com a quantidade de lados, tá? É importante que vocês saibam o nome dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Por exemplo, eu pergunto lá na avaliação, qual é o polígono que é chamado de dodecágono? É o polígono de 12 lados. Ou então, como é chamado o polígono que possui 5 lados? É o pentágono, tá? É importante que vocês saibam disso. Então, aqui eu tenho a classificação deles de forma resumida, tá? Não temos muito mais o que falar sobre os polígonos, né? Então, a gente vai finalizando com essas informações. Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono. Estão vendo? Tudo isso de acordo com a quantidade de lados. Tá bom, meus amores? Então é isso. Fiquem com Deus. Essa aula foi só para finalizar a primeira parte da nossa revisão, tá? E aí na próxima semana teremos uma outra revisão para avaliação diagnóstica envolvendo triângulos e quadriláteros. Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima aula. Saudades, um beijão.